E aí, tá acompanhando as aulas anteriores aí sobre funções inorgânicas? Se não está acompanhando, eu aconselho que você assista as aulas anteriores, depois venha assistir essa aula aqui que nós vamos falar sobre classificações de oxiácidos. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza? Tudo certo? Galera, então mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pro Intensivão de Química. E nesse vídeo aqui, galera, nós vamos comentar um pouco sobre classificações de oxiácidos, que é um conteúdo tranquilo, de boas, pode cair no ensino médio, aí na uma prova do ensino médio, ou pode cair aí no vestibular para vocês, beleza? Então, se esse vídeo te ajudar, galera, peço que você curta, comenta, compartilhe, manda para seus amigos lá que tem bastante, tem bastante conteúdo aí no canal já, tá? Tem mais de 50 aulas. Dá uma olhadinha lá que sempre tem bastante informação aí, tanto aulas de química, tá? Quanto aulas de organização pessoal, dicas de estudos, informações sobre universidades públicas e tudo mais, tá bom? Então, vamos compartilhar a tela aqui para vocês. Bom, tá aqui então o tema da nossa aula, que é chamado de óxidos, né? O conteúdo da aula aqui. Gurizada, então é o seguinte, nós vamos trabalhar com 4 classificações de óxidos, que são chamados óxidos ácidos, os óxidos básicos, os óxidos anfóteros e os óxidos neutros, beleza? Então, qual é a característica de cada um deles? Vamos lá. Primeiro, óxidos ácidos. Muito bem. Gurizada, os óxidos ácidos são caracterizados por terem sua estrutura não metal mais oxigênio. Todo não metal forma óxido ácido? Não, tá? Que fique bem claro isso. Nem todo óxido ácido é composto por não metal mais oxigênio, tá? E também nem todo não metal e oxigênio vai formar óxido ácido, ok? Só que é o seguinte, para você saber as exceções, que é muito chato, tá, galera? Porque é o seguinte, por exemplo, existe, pelo que eu sei, tem até alguns metais de transição que junto com oxigênio formam óxidos com um caráter mais ácido, tá? E também tem os casos assim de não metal que se junta com oxigênio que não se enquadra como um óxido ácido. Então, cara, são regras muito, muito, muito chatas, tá? Eu vou poupar vocês disso aí, tá bom? Gurizada, então é o seguinte, quais são as características desse tipo de substância? Vamos lá. Óxidos ácidos podem reagir com, vou fazer uma forma bem simplificada para ficar mais fácil para vocês. Água e também pode reagir com bases inorgânicas, tá? Quando os óxidos ácidos reagem com água, eles vão formar ácidos. Não confunda, pelo amor de Deus, óxido ácido com oxiácido. Quando você mistura um óxido ácido em água, você terá a formação de um oxiácido, que é uma classificação de ácido inorgânico, tá bom? Quando você reage óxidos ácidos com bases, esses óxidos aí acabam se comportando como se fosse um ácido. E isso vai formar o quê? Sal e água. Um comportamento muito parecido quando você tem um ácido e uma base, beleza? Então, vou pegar aqui uns exemplos de reações só para vocês observarem melhor isso aí. Então, vamos pensar o seguinte: um óxido ácido conhecido é SO3, o trióxido de enxofre, quando reage com água, você terá a formação de ácido sulfúrico, tá bom? Se você reagir com o NO2, no caso 2NO2 com água, você terá a formação de HNO3, o ácido nítrico, mais óxido nitroso, beleza? Professor, como é que eu vou deduzir essas reações? Cara, é um pouco chato, tá? Tem alguns exemplos de óxidos que quando reagem aqui, eles reagem de uma forma um pouquinho diferente, como é o caso do dióxido de nitrogênio. Ele forma dois ácidos, o nítrico e o nitroso. O nítrico, claro que tem muito mais relevância, porque ele é um ácido mais forte que o nitroso, tá bom? Tranquilo? Mas assim, é bom saber as características, saber deduzir os produtos, eu diria que é um troço um pouco mais, putz, um pouco mais chatão de fazer, ok? Vamos lá, gurizada, próximo exemplo aqui então. Bom, agora falando então de um óxido ácido reagindo com uma base. Vou pegar o CO2, vamos colocar para reagir com hidróxido de cálcio.
Aqui vai formar água mais carbonato de cálcio, tá bom? Esse é um exemplo de reação entre um óxido ácido e uma base, ok? Não vou ficar pirando muito mais aqui não, beleza, galera? Vamos para o próximo exemplo. Então aqui, agora nós vamos para os chamados óxidos básicos, tá bom? Os óxidos básicos, moçada, são o seguinte, então, você tem então metal do grupo 1 ou do grupo 2 mais oxigênio, beleza? Como é que esses caras reagem? Então vamos lá. Óxidos básicos podem reagir com água, podem reagir com ácidos e podem reagir com óxidos ácidos ainda. Quando o óxido básico reage com água, vai formar uma base inorgânica. Quando reagem com ácidos, você terá a formação de sal mais água. E quando reagem com óxidos ácidos, você terá a formação somente de sal, tá? Por que somente sal aqui? Porque você não tem hidrogênio para formar água ali, tá bom? Beleza? Vou pegar aqui um exemplo, pelo menos um exemplo de cada um, tá? Aqui. Vou pegar um óxido básico aqui, o Na2O. Joguei na água, terei a formação de hidróxido de sódio. Ficou meio feio isso aqui, deixa eu arrumar. NaOH, tem dois aqui, beleza? Um outro exemplo, óxido básico com ácido. Então vamos pegar aqui o... Qual que eu posso pegar? CaO mais HCl. Então vai ficar tendo T2 aqui. Vai ficar CaCl2 mais água. Ok? Um óxido ácido com um óxido básico. Então vou pegar aqui, eu gosto muito do CaO e do CO2, tá? Vocês devem estar percebendo aí. Não sei porque eu gosto de usar esses exemplos aqui. Forma carbonato de cálcio e só. Beleza? Lembrando, deduzir reações nem sempre é simples, tá? Então, em alguns casos assim, cara, eu aconselho vocês mais saberem como é que é o comportamento da substância. Não necessariamente deduzir os produtos. A não ser que você vá fazer um vestibular tipo um ITA da vida. O ITA, cara, ele exige muito do aluno. Então, daí você tem que saber mesmo fazer os produtos, ok? E você vai saber fazer como? Com exercícios, tá? Fique esperto daí que logo logo eu vou postar a lista de exercícios de funções inorgânicas lá no grupo do Telegram. Então, se você não está no grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram, tá lá, professor Daniel Cacholo, tá? Prof. Daniel Cacholo no Telegram, beleza? E lá já tem lista de exercícios, cara, de introdução à química, separação de misturas, modelos atômicos, estrutura atômica, tabela periódica e ligações químicas ali, tipo geometria molecular, polaridade, interações intermoleculares. Cara, tem conteúdo de graça aí pra você. Aproveita, tá bom? Eu podia estar cobrando pra você estar participando lá. E outra, lá tem vídeos adicionais ainda só pra galera do Telegram. Teve vídeo de uma ex-aluna minha que me perguntou uma parada lá uma vez num vídeo no YouTube aí, pediu pra fazer um vídeo específico sobre um assunto que eu meio que tinha explicado antes. Cara, eu fiz o vídeo ali perfeito. Pra ela foi muito bom pra ela entender aquele assunto, entende? E tem uns vídeos aí que só disponibilizo pra galera do Telegram. Tipo, fica como não listado no canal do YouTube. Então, dê uma olhada lá, entra lá. Eu não fico postando coisa direto, eu posto de vez em quando aviso sobre os vídeos, informações sobre vestibulares. Cara, tem coisa útil ali. Mas o que eu aconselho? Tira a notificação, não vai ficar te atrapalhando. Beleza? Tranquilo? Nós falamos então dos óxidos básicos. Agora falaremos dos chamados óxidos anfóteros, tá? Óxidos
anfóteros. Esses óxidos anfóteros aqui, moçada, assim, quando você ouvir falar esse termo anfótero, quer dizer o quê? Que tem um comportamento tanto de ácido quanto como de base, ok? Então, tá. Uma boa parte dos óxidos anfóteros são compostos por metal de transição mais oxigênio. Lembrando que tem exceções, tem casos de metais que não são de transição e podem formar óxidos anfóteros, beleza? Muito bem, então, conforme eu falei, óxidos anfóteros podem ter um comportamento tanto de ácido quanto de base. Como é que funciona isso? Vamos colocar aqui. Um óxido anfótero pode reagir então com um ácido, pode reagir com base. Quando reage com ácido, vai formar sal mais água. Quando reage com base, formará sal mais água também. Tá? É igual, professor. O comportamento é muito parecido, só que os produtos formados aqui são diferentes, tá? A classificação dos produtos são iguais, mas os produtos formados mesmo acabam sendo diferentes, porque você acaba usando substâncias diferentes aí no caso do ácido e da base, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Um óxido anfótero muito conhecido é o óxido de zinco, beleza? Esse cara aqui, quando reage, por exemplo, com HCl, ele vai formar o seguinte, vai formar o cloreto de zinco, vai formar água, sal e água, beleza? Agora, esse mesmo óxido de zinco vai reagir com hidróxido de sódio, tá? Aqui vai formar um sal da seguinte forma, Na2ZnO2 mais H2O. Ele é um sal meio diferentão, porque o ânion aqui ele possui zinco e não um não metal junto com oxigênio. É normal, tá? Os metais de transição muitas vezes eles podem estar aqui em ânions, tá? Mas isso é uma coisa mais de graduação, tá, moçada? Não precisa ficar se preocupando muito com isso aqui agora, não. O que é importante a gente perceber é que isso aqui, apesar de ter um formato meio estranhão, é um sal, beleza? Então, acaba formando também sal e água. Tranquilo? Vamos lá. Para falar o último tipo de óxido, tem os chamados óxidos neutros. Os óxidos neutros, galera, assim, a maior parte deles, sim, dos que eu conheço, né, possuem oxigênio e é um não metal também, tá? Então, assim, é meio complicado você olhar, assim, uma forma do não metal e oxigênio, porque ele pode, muitas vezes, ser um óxido ácido ou um óxido neutro. Vamos lá, qual é a característica química desses caras? Primeiro, não reagem com água, nem com ácidos e nem com bases, tá? Com nenhum dos três. Quer dizer que eles não reagem com nada? Também não é assim. Eles reagem com algumas outras substâncias. Por exemplo, tem óxido neutro que reage com oxigênio, com O2, tá? Os casos mais conhecidos de óxidos neutros são monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Se fosse para pedir para vocês lembrar de algum exemplo de óxido neutro, eu lembraria desses três. Principalmente os dois primeiros. Se fosse colocar mais importante ainda, o CO. É o que eu vejo mais assim caindo. Beleza, galera? Foi uma aula assim que eu consegui então abordar as 4 classificações de óxidos. Então, ácido básico, anfótero e neutro, tá? Suas características físico-químicas aí, né? Então, é um conteúdo importante. Se você for fazer uma prova disso aí no colégio, aí é bom você ficar esperto. Talvez o professor pode pegar alguma dessas características. No vestibular é sempre bom você estar atento aí, porque, cara, no vestibular você tem que pensar o seguinte: ah, é muita coisa para decorar. É, mas é um dia, tá ligado? É um dia.
2, assim, faça um esforço para ir bem nesse dia, nesses 2 dias de prova que seja, para você não ter que refazer, tipo, reestudar durante um ano inteiro, ou no mínimo 6 meses aí para tentar outra vez o vestibular. Cara, pensa nisso, faça um esforcinho que vale a pena, tá bom? Digo por experiência própria, ok? Gurizada, é isso, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, mande esse vídeo para teus amigos aí que estão se batendo em química e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, se cuidem, até mais e tchau, tchau. Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.